Está demorando um pouco. Bom, em nome da OAB, da ESA, quero cumprimentar todos os presentes, todos os espectadores. Vamos iniciar essa live muito interessante, extremamente oportuna, que trata das audiências virtuais e o exercício da advocacia. Ela será dividida em 3 partes, tratando da área civil, área criminal e área trabalhista. Na área civil, participarão o advogado Régis Santiago e o juiz de direito Alessandro Rodrigues. Na área criminal, o advogado Caio Couto e a juíza Meimelk Penteado. Na área trabalhista, o advogado Diego Granzotto e o juiz do trabalho Boris Souza. Quero dizer que a OAB está muito bem representada, porque o Régis e o Caio são conselheiros estaduais e o Diego é presidente da Comissão do Advogado Trabalhista. Os magistrados que participarão dispensam apresentação, figuras conhecidas no universo jurídico aqui do Mato Grosso do Sul. Então, sem maiores delongas, quero passar a palavra ao colega advogado Régis Carvalho, conselheiro estadual, para a primeira parte dessa live. Um abraço, Régis, com a palavra. Obrigado, Marcos Rocha. Queria cumprimentar aqui também meus colegas, Dr. Caio Couto, Dr. Diego Granzotto, e agradecer também a presença dos magistrados que se fazem presentes aqui, para a gente poder estar debatendo esse importante tema, num momento sui generis, um momento diferente para todos nós, né? E eu acho que a palavra-chave aí é cooperação, né? Esse momento de cooperação para que juntos nós possamos chegar a um consenso daquilo que melhor for, tanto para a classe dos advogados, quanto a classe da magistratura, mas principalmente para o jurisdicionado. Acho que esse é o nosso principal destino, né, enquanto atores do direito, né, digamos assim. Então, eu já cumprimentando, agradeço a todos pela oportunidade de mais uma vez estar participando de um evento conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil. E já aproveitando o gancho, doutor Alessandro, dando início aí ao nosso painel, né, até em respeito ao tema também que nós temos nossos colegas que nos sucederão, né, eu falei em cooperação, né, no início ali da minha fala. Eu acho que é bem isso mesmo, né, quando a gente fala em audiência virtual, né, de todas essas intempéries que estão surgindo aí, especialmente no tocante à tramitação processual, eu acho que o momento é realmente de cooperação, né, não somente de cooperação entre entidades, né, entre instituições, né, judiciário, enfim, OAB e todos os atores processuais, mas acho que principalmente cooperação entre partes e advogados, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que talvez esse Código de Processo Civil 2015 ele tenha trazido já de certa forma algumas premonições futuras, né? Então essa questão de cooperação contratual, de você estabelecer um calendário processual, né, para otimizar o andamento dos feitos, eu acho que tudo isso veio muito em boa hora, né? Eu acho que nós temos que saber utilizar, na verdade, né, dessas ferramentas todas aí para que a gente possa superar, então, todos esses obstáculos que são comuns a todos nós, né? Eu tentei, doutor Alessandro, aqui na medida em que nós começamos a fazer a divulgação da live, eu pedi para alguns colegas para que encaminhassem, né, eventuais perguntas ou dúvidas, enfim, sobre os procedimentos que serão adotados doravante, né, nesse momento que nós estamos aí vivenciando. E aí eu fiz aqui até para a gente poder delimitar o tema. O principal tema aí que foi pontuado pelos colegas advogados diz respeito à oitiva de testemunha, né? Então o pessoal fala o seguinte: olha, mas Regis, troca uma ideia lá com o doutor Alessandro, com os demais colegas que estarão participando, para a gente poder tentar, de certa forma, chegar num consenso e verificar como que a gente pode alinhar tudo isso, né? Uhum. Especialmente no tocante. A gente sabe, por exemplo, né, agora indo mais objetivamente ao tema, a gente sabe, por exemplo, que a testemunha pode fazer algumas breves anotações para que ela lembre, no momento em que ela esteja prestando o depoimento, ela lembre especialmente de datas, de horário, de nome de pessoas, para poder facilitar, então, a coleta do seu depoimento, né? E aí, neste momento também, ela não pode, obviamente, levar o depoimento dela todo por escrito, né, pronto.
E aí o questionamento dos colegas é sempre esse: como é que nós, enquanto advogados da parte adversa, né, nós vamos poder fiscalizar, né, vamos dizer assim, essa conduta da testemunha que vai estar sendo ouvida, né, sem que ela infrinja algum dispositivo processual, por exemplo, trazendo seu depoimento impresso na íntegra ali, fazendo uma espécie de uma leitura, né? Ou até quem vai garantir que à frente dessa testemunha, né, depois da tela ali, não esteja alguém ali orientando ela sobre o que responder e de que maneira responder. Então, já partindo para esse primeiro ponto, eu pergunto ao senhor, né, já existem mecanismos para a gente tentar evitar isso? Como é que o judiciário está se comportando frente a essa primeira situação que eu coloco? Muito bem, boa noite a você, Dr. Regis Santiago. Eu quero agradecer o convite que a mim foi formulado pela sua pessoa. Muito obrigado, é uma honra para mim poder discutir esse assunto tão relevante, né, tão prático, nesse ambiente em que estamos aqui em cooperação, né, cooperação das instituições, Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Judiciário, e a gente precisa discutir esses temas realmente, porque eles trazem empecilhos práticos que precisam ser debatidos para uma melhor aplicação prática. Então, muito obrigado pelo convite. Estendo o meu agradecimento também ao Dr. Caio Magno, ao Dr. Diego, aos meus colegas, a doutora May, que estão presentes, o Dr. Boris, enfim, todos que estão nos assistindo, os advogados aqui presentes. Cumprimento todos na pessoa do Dr. Marco Rocha. Muito obrigado por essa oportunidade. No cível, o desafio maior é em relação à audiência de instrução e julgamento mesmo, não há dúvida em relação a isso. O nosso Código de Processo Civil, como muito bem dito no início por você, ele foi muito inovador, porque ele prevê a hipótese de práticas de atos processuais por meios eletrônicos. O artigo 226, parágrafo 3º, ele admite a prática de atos processuais por meio de recurso tecnológico. E aí, para a audiência de instrução e julgamento, ainda a gente tem previsão específica lá para o depoimento pessoal, no 385, e no 453, para a oitiva das testemunhas também, por videoconferência. Então, nós não estamos tratando de um tema novo nesse sentido de base legal. A base legal existe, foi complementada pela Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive disponibilizou uma plataforma digital para uso dos tribunais de justiça. Então, em termos de base legal e de recursos tecnológicos, nós temos como realizar os atos processuais por intermédio eletrônico. E nós necessitamos disso nesse período de pandemia. Os processos estão sendo distribuídos normalmente, os juízes estão dando andamento a esses processos, mas na esfera civil, uma causa de grande preocupação é que essas audiências ainda não estão sendo realizadas. A do 334, as audiências de conciliação, aquelas audiências iniciais, ainda de uma forma muito tímida, por modo remoto, e as de instrução e julgamento, pelo menos em Campo Grande, nas 16 varas cíveis, posso estar equivocado, mas até pouco tempo nenhum juiz ainda tinha determinado a realização dessas audiências por modo remoto, por modo virtual. Nós temos a necessidade de pôr isso para frente. Por quê? Porque os processos estão parados. E aí, processo parado é prejuízo para o jurisdicionado, é prejuízo para o advogado, é prejuízo para o volume de processo que vai acumulando em cada unidade judiciária, e isso, obviamente, vai ter um reflexo muito grande. Se nós já tínhamos um contingenciamento de prazo muito grande nas varas cíveis residuais de Campo Grande, a tendência é que piore. Então, nós temos que ter esse espírito cooperativo para buscar soluções e fazer com que esses processos andem, se realizem os atos processuais, principalmente as audiências de instrução e julgamento. E aí, plataforma para isso nós temos. Podemos usar o Cisco WebEx, que é o sistema fornecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, ou o próprio Tribunal de Justiça pode, através de uma regulamentação que ainda não veio, mas precisa vir, o próprio Tribunal de Justiça pode, por sua própria liberdade, adotar um outro sistema. Um Zoom, como nós estamos fazendo agora, um Skype, um Google Meet, enfim. Nós temos possibilidade de agir dessa forma. Bom, e na prática, como se realiza a questão da audiência de instrução e julgamento por sistema remoto? Ela se dá exatamente da mesma forma como se fosse por um ato presencial, com algumas peculiaridades, é óbvia.
O juiz, ao determinar a realização da audiência, ele vai determinar que o cartório faça o cadastro em alguma dessas plataformas do processo e das partes, e aí, ao fazer esse cadastro, é gerado um link. Esse link tem que ser encaminhado, obviamente, por e-mail para os advogados, para as partes, enfim, como se fosse uma intimação normal, sem prejuízo ainda das intimações normais que estamos acostumados pelo Diário da Justiça e tudo mais. Aqui um ponto importante. Ao se colocar em prática a audiência virtual, o cuidado que o advogado vai ter que ter de manter atualizado o seu e-mail, né, profissional perante aquele processo. Se estiver desatualizado, ele tem que atualizar esse e-mail, né, porque é através dele que serão feitas as comunicações para os atos virtuais. Então, esse e-mail é muito importante que esteja atualizado. Bom, na prática, o problema da testemunha, né? Aonde que a testemunha vai ser ouvida na realização da audiência? O ideal, o melhor dos mundos, é que a testemunha pudesse ter a oportunidade de prestar o seu depoimento na sua própria residência, né? Utilizando dos seus próprios instrumentos tecnológicos, o seu aparelho de celular ou o seu computador. Mas a gente sabe que nem todas as testemunhas dispõem de internet, de computador, então nós vamos ter que dar um jeito em relação a isso. E aí, a melhor saída seria fazer um ato misto. Em que sentido? O próprio Tribunal de Justiça lá no fórum disponibilizar uma sala específica com equipamentos apenas para a oitiva das testemunhas. Esse local, esse ambiente não seria o próprio gabinete do juiz ou a sala de audiência do juiz, não. Seria um local, específico para isso, com um servidor do Tribunal de Justiça que receberia as testemunhas e as testemunhas prestariam o depoimento através desse local. Mas a gente sabe que, na prática, isso vai ser muito difícil de ser implementado. Vai ser muito difícil porque nós temos aqui em Campo Grande 18 varas cíveis residuais agora, né? E aí, você imagina, receber essas audiências que estão acumuladas, a gente teria que ter várias salas para isso e nós não temos ambiente físico para poder suportar esse tipo de acomodação, né? E nem equipamentos tecnológicos nesse sentido. Aí, como que ficaria, então? Nós teríamos aí, doutor Regis, duas opções. A primeira é que isso seja feito na sala de audiência do juiz mesmo, né? No seu próprio gabinete, ali na sala de audiência, pelo menos só a testemunha ir até ali e prestar o seu depoimento. Ou, num segundo momento, se essa testemunha não pode, da sua própria residência, prestar o depoimento dela, isso ser feito através do próprio escritório de advocacia. O advogado se comprometer, né, a levar a testemunha até o seu escritório e lá ser realizado o seu depoimento. Aí nós temos várias questões que se colocam. Primeiro, o advogado não pode ser obrigado a fazer isso, de forma nenhuma. Isso tem que partir dele, ele tem que concordar de forma expressa com isso. A própria resolução 314 do CNJ, ela deixa bem claro isso, que isso não é uma atribuição do advogado, né? Não é um dever do advogado, o advogado também tem que se resguardar em relação ao perigo de contágio, de contaminação. Então, num primeiro momento, somente com a concordância expressa do advogado, nesse sentido, para que a testemunha o depoimento dela seja realizado do próprio escritório de advocacia. Nesse caso, eu entendo, para que isso tenha validade, ambas as partes devem concordar, tá? Ambas as partes devem concordar de forma expressa em relação a isso. Ou seja, elas autorizam de forma expressa que os próprios advogados, respectivamente, tomem os depoimentos das testemunhas em seus respectivos escritórios. Essa seria uma saída, mas nós continuamos com um problema que é bastante grave, que é o problema da incolumidade da testemunha, né? A testemunha ela não pode, por força legal, lá no Código de Processo Civil, antes de prestar o seu depoimento, ela não pode ter acesso aos depoimentos anteriores, ela não pode ter uma comunicação prévia com as partes, com o advogado, né, no sentido de ser orientada, enfim. Então, esse princípio da incolumidade, ele é um princípio difícil da gente resguardar a sua aplicação prática dentro de um depoimento virtual. E aí,
Se houver, obviamente, a concordância de ambas as partes, de ambos os advogados, que a testemunha seja ouvida no respectivo escritório, é óbvio que vai estar implícito com essa concordância que não vai se poder futuramente utilizar do expediente de alegar um vício no depoimento por quebra desse princípio, o princípio da incolumidade. Então, nós temos que ter, na verdade, o quê? Uma cooperação processual aqui para que haja um negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual em que sentido? Um acordo entre as partes que desejam o prosseguimento do feito, que isso seja feito de uma forma regulada entre elas, a autonomia privada das partes, e aí, havendo essa disponibilidade e essa concordância, o caminho pode se dar por essa via, né? Cada advogado faz, concordando com isso, né, a oitiva da testemunha do seu próprio escritório de advocacia. Num primeiro momento, essa seria uma saída, doutor Regis. Eu sei que ainda tem várias questões que a gente precisa analisar, mas aí a gente pode se desenvolver havendo mais alguma pergunta em relação a isso. Eu acho que eu agradeço os seus esclarecimentos, e eu acho que, inclusive, eles acabam, de certa forma, suprindo um segundo questionamento que havia sido colocado pelos colegas em relação à contradita, né? Então, a gente sabe que o advogado, quando ele chega ali no fórum, a gente demora um pouquinho, né? O advogado, principalmente no começo de carreira, você tem um certo receio de contraditar uma testemunha, você fica intimidado, de certa forma, né? Até você ir adquirindo uma certa experiência para depois ter algumas tarimbas, né? Que só o tempo vai ensinando. Mas a gente começa a notar, por exemplo, especialmente nos bastidores, né, no período ali que antecede a audiência, aquele advogado que já é mais astuto, né, ele já fica ali naquele ambiente aguardando e ele já fica olhando, né, o cenário, vamos dizer assim, e ele começa a notar, por exemplo, a proximidade daquela testemunha com determinada parte, né, uma conversa mais intimista. Ele fala, opa, acende uma luzinha amarela ali, né? E ele diz o seguinte, olha, aquele cara parece ser muito próximo do outro. Ou, eventualmente, até uma conversa paralela, né? Tipo, precisamos combinar um tereré, né? Um jogo de futebol, enfim. E aí você consegue captar aquelas informações externas, né? E aí, nesse momento, então, que você entra na audiência e que você contradita a testemunha, você, na verdade, vai se valer da contradita justamente porque você observou esses fatores externos todos que eu mencionei aqui, né? E dentre outros que possam existir. Mas aí eu acho que era esse segundo questionamento de alguns colegas, né? Como fazer uma contradita de testemunha? Mas diante disso de que o senhor disse, né? No sentido de que as partes fazem um negócio jurídico processual, um ajuste para que seja ouvido no escritório de uma das partes ou de seus advogados, né? Aí eu penso também que o ambiente é propício para uma contradita, né? Porque ele vai estar ali num ambiente e esse cenário que eu mencionei todo, né? Esses fatores externos, ele vai poder estar identificando naquela situação, né? Eu acho que, como o senhor bem colocou, e eu falei também no início, propositadamente, até no início da abertura do nosso debate, eu acho que a palavra é cooperação, né? Principalmente tentar o quê? Suprimir aqueles atos desnecessários. Então, por exemplo, vamos marcar uma audiência de conciliação e de mediação, para quê? Né? Se essa audiência não tem finalidade, não tem proposta para ofertar, então para que eu vou realizar essa audiência? Né? Por outro lado, eu quero produzir uma prova, né? Mas eu quero dar também, imprimir uma celeridade no andamento processual, né? Então vamos fazer o seguinte, olha, será que essa prova de fato é necessária? Será que esse fato já não está provado, né? Então eu, eventualmente, ali no negócio jurídico processual, as partes delimitarem as provas que serão produzidas, né? Estabelecerem um calendário processual, que é de interesse das partes, para que aí, então, a gente possa, juntos, né, solucionar esse problema da morosidade e até da desnecessidade de audiências que, muitas vezes, não tem eficácia alguma, né? Então, acho que a palavra-chave realmente é essa, é cooperação, né? Os advogados realmente entenderem que o Código, quando veio estabelecer esse dever legal de cooperação, ele o fez não só dirigido às partes, mas como a todos os atores processuais. Então, acho que é isso, a palavra-chave é cooperação. Então, acho que o senhor já acabou respondendo a questão da contradita. Eu acho que o cenário, o ambiente, né, de uma eventual audiência no escritório de um dos advogados das partes, ele já, de certa forma, permitiria que isso fosse feito e não estaria prejudicado, então, uma eventual contradita de testemunha, né? Eu acho que seria isso. Uma outra questão que se coloca, principalmente naquelas ações de natureza possessória, né? Existe aquele instituto que nós sabemos, aí, um dos meios de prova aí, da inspeção judicial.
né? Que pode ser feita tanto pelo magistrado, ou o magistrado também pode pedir para que o oficial de justiça, por exemplo, vá lá em loco e certifique o estado das coisas, né? Eu penso também assim, é uma maneira que a gente vai ter de tentar suprimir essa necessidade de exposição, digamos assim, seria da utilização também de outros meios de prova, né? Por exemplo, nós temos agora, o novo CPC institucionalizou isso, a questão, por exemplo, da ata notarial, que teria a mesma finalidade, né? De tentar demonstrar o estado das coisas. Então, acho que o principal disso, doutor Alessandro, acho que nós estamos todos falando aqui na mesma língua, né? Eu acho que é realmente essa cooperação e, principalmente, saber utilizar desses instrumentos, desses recursos todos que o próprio Código de Processo Civil nos propicia, né? Essa questão do calendário, estabelecimento de calendário processual, ajuste em relação à delimitação das provas. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Os colegas colocaram muito essa questão da dificuldade, da preocupação deles em relação ao oitiva de testemunha. Olha, Regis, a testemunha vai levar um depoimento pronto. Olha, como é que eu faço para contraditar? Mas como Vossa Excelência bem colocou, né? Eu acho que esse cenário aí de se ouvir as testemunhas no ambiente de um escritório, acho que ela vai propiciar tudo isso e, de certa forma, não sei como o senhor bem colocou, se é o melhor dos mundos, mas eu acho que já é um grande passo, um grande avanço que pode ser aperfeiçoado, obviamente, né? Nesse momento de crise, nós precisamos encontrar instrumentos que nos auxiliem a fazer com que os processos tramitam, caminhem, né? O que não pode é o processo ficar parado. Esse é o prejuízo geral, isso é o que a gente quer evitar. E aí a gente vai conviver com algumas dificuldades. E a principal dela em relação à instrução do processo é justamente esse receio que temos da testemunha ser orientada, da testemunha, né, estar sendo coagida por alguém, né, de não ter essa liberdade de prestar o seu depoimento de uma forma livre, sem pressão. Isso realmente é um ponto que a gente precisa analisar. Mas em situações excepcionais, exige-se também do juiz, das partes, dos advogados, também um dever de lealdade que fundamente uma boa-fé processual, né, uma ética. Isso a gente sempre tem que observar, né? A gente vai ter que partir da presunção de que todos nós estamos cooperando para que, ao final do processo, se consiga extrair uma decisão de mérito justa e efetiva. Para isso, né, a gente parte do pressuposto que todos atuamos com boa-fé processual. Isso tem que estar muito evidenciado nesse momento de pandemia. E a realização dessa audiência virtual, com a oitiva excepcional das testemunhas no próprio ambiente de trabalho do advogado, não obstante ter esse inconveniente, dá também para que se adote algumas técnicas para que tenha uma certificação de que aquele ambiente não está contaminado. É possível, por exemplo, uma abertura de câmera para detectar todo o ambiente, né? Eu já vi colegas defenderem, por exemplo, que numa situação dessa, a testemunha pode ser ouvida no escritório do advogado. E aí, para se garantir que ela não está sendo orientada pelo advogado ou por alguém que está naquela sala, é só tomar o depoimento dela, olha só que interessante isso, de frente para uma parede, né? A câmera, ela fica de frente para essa parede, a câmera voltada para ela, então não tem como ela ter ali a sua visão acobertada por um movimento de alguém, né? Até a técnica da quina da sala. Só levar essa testemunha para uma quina, né, das paredes e tomar o seu depoimento. Isso, tomar o seu depoimento naquele local. Enfim, isso é óbvio, né? Em situações extremadas, onde possa ser ali alegado por alguma das partes a violação do princípio da incolumidade, ou de que ela está sendo coagida, orientada, enfim. São problemas que teremos que conviver durante esse período de pandemia. Mas o importante é que essa cooperação exista, que todos tenhamos a intenção de agir sempre nas melhores intenções, com a boa-fé processual, agora evidenciada, para que o processo consiga chegar ao seu final com um bom termo, né? O senhor acha, então, que a palavra-chave, vamos dizer assim, ou pelo menos a palavra que acaba resumindo tudo isso aí, é obviamente a questão da boa-fé, né, da lealdade processual, mas eu acho que o principal disso tudo é a questão da cooperação, né? Porque essa questão de se estabelecer, por exemplo, um cenário onde vão ser ouvidas as testemunhas, um ambiente, um local,
Obviamente que para isso chegar a um consenso, como o senhor bem colocou, para que tenha legitimidade, as partes devem estar concordes, né? Isso. E, obviamente, se é uma situação que existe muito conflito, né, elas não vão chegar nesse consenso de dizer, olha, eu vou te receber lá no meu escritório ou eu vou até o seu escritório. Isso só vai acontecer efetivamente num ambiente onde existe de repente, um litígio entre as partes, mas que os advogados estejam dispostos efetivamente a pôr fim àquele litígio, né? Mais do que ninguém, né? Eu acho que se houver aí uma situação de beligerância jurídica efetivamente, eu acho que a gente nunca vai chegar nesse momento, né? Nesse instante de que as partes vão poder aí sentar num ambiente propício, né? Onde, como o senhor bem colocou, um ambiente que não esteja, como o senhor colocou, qual que é a expressão que o senhor utilizou? Um ambiente viciado, é isso? Isso. Um ambiente viciado, né? Um ambiente que propicie, então, com que as partes cheguem num acordo que não exista essa violação efetiva ao próprio interesse da parte, né? No que diz respeito à ampla defesa, contraditório, eventual cerceamento e etc. Né? Eu acho que a palavra-chave é realmente nós vamos ter que chegar num consenso em relação a esses fatos, realmente de estabelecimento de calendário, de ambiente processual. Agora, aquelas situações realmente que fogem à normalidade, onde existe uma beligerância jurídica muito grande, né? Um conflito muito extremado, eu acho que isso vai acabar seguindo realmente o trâmite natural que seria se fosse um processo em situações normais, digamos assim, né? Não havendo composição, as partes contraditando testemunha, recorrendo de tudo, né? E postergando ao máximo aí um resultado efetivo da prestação jurisdicional. Então, eu acho que é isso realmente o grande tema, e essa questão da utilização melhorada ou com mais ênfase aí dessa questão da cooperação. Eu acho que é isso. Aqui o melhor dos mundos mesmo era cada um fazer a audiência do seu próprio ambiente. O juiz do fórum ou da sua residência, cada advogado no seu escritório ou em sua residência, cada parte na sua casa, né, ou no seu local de trabalho, e cada testemunha usando o seu próprio aparelho. Mas a gente tem consciência que isso, na prática, é muito difícil, né, para uma série de questões. E aí, então, a gente terá que buscar mecanismos alternativos. O consenso é um e o acordo, o negócio jurídico processual é outro, até para que não se alegue depois, né, a violação desse princípio. É uma boa saída jurídica. E havendo, né, a realização dessa audiência por meio virtual, nada garante que não tenhamos também, no momento da audiência, problemas técnicos, né? Por exemplo, o link não é aberto, a internet não está funcionando naquele determinado momento, o sistema cai toda hora, e isso pode, obviamente, causar prejuízo para as partes. E aí a orientação que a gente passa sempre é, havendo algum problema técnico na hora da realização da audiência, o advogado se certificar desse problema técnico através de um meio de prova. Ele pode ali, olha, eu não estou conseguindo abrir o link exatamente no momento da realização da audiência. Tirar um print com o seu aparelho de telefone, gravar isso, né? Essa dificuldade que ele está tendo no seu computador de acessar o link, de acessar o sistema fornecido por ele, né? Ele produzir essa prova para que, obviamente, alegue, através de uma petição inicial, a redesignação do ato para que ele ocorra em outra oportunidade em razão daquele problema técnico. A gente sabe que o problema de internet que nós temos no Brasil, né? Todos nós passamos por dificuldades com a internet, né? Então, isso tudo tem que ser bem analisado no caso concreto, e aquele que tiver dificuldade com esse sistema de tecnologia na hora da audiência, ter o cuidado de produzir a prova para demonstrar isso depois para o juiz. Doutor Alessandro, nós estamos num estado aí, de certa forma, privilegiado sob o ponto de vista do processo digital, né? Que nos permite, nós temos uma boa parcela dos nossos processos tramitando em meio digital. Então, eu acho assim, esse cenário todo acaba, de certa forma, nos beneficiando, mas eu acho que é inegável também dizer que nós temos ainda alguns processos, ainda que poucos, né? Tramitando na sua forma física, né? Eu acho que, invariavelmente, esse processo, efetivamente, sofrerão algum tipo de prejuízo, as partes, no caso, invariavelmente sofrerão algum tipo de prejuízo, né? Isso alguns colegas até colocaram. Olha, mas em relação àquele processo físico, eu falei, olha, infelizmente estamos vivendo tempos diferentes, né? Tempos estranhos, e
E realmente alguma coisa vai ser realmente impactada por conta desse momento que estamos vivenciando. Então, é também aquela situação de bom senso, né? Todos nós teremos que ter saber enxergar isso e saber principalmente entender que existem alguns obstáculos que realmente são intransponíveis, né? A gente está vivendo um momento aí que ninguém gostaria de estar vivendo, né? Mas teremos que ter também o bom senso de imaginar que aquela situação que é colocada, ou aquele empecilho, não é um empecilho do magistrado, né? Não é um magistrado que está impedindo o acesso ao processo, mas por uma questão mesmo até de saúde pública, né? Então, as partes, infelizmente, terão que se conformar com isso, né? Eu acho Sem dúvida nenhuma. Esse cenário também é muito criticado, né? Eu até comentava, antes de começarmos aí, que eu estou com uma situação agora que eu preciso ingressar num processo que é físico, no interior de São Paulo, e que liguei lá na vara, falei com o assessor do magistrado, ele falou, olha, doutor, os fóruns aqui estão fechados, efetivamente, não existe previsão sequer que eu possa dar para o senhor de acesso a esses autos, o senhor vai ter que, infelizmente, aguardar. E é uma situação, de certa forma, até urgente, mas ele falou, olha, realmente não tem como é que eu vou fazer? Vou escanear o processo e mandar para o senhor com centenas de pedidos à frente? Realmente, então, nós vamos ter que saber lidar com esse tipo de situação e se conscientizar, principalmente, que haverão prejuízos e que esses prejuízos nós vamos ter que saber lidar com eles e, de alguma forma, o judiciário vai ter que dar uma resposta, né? Sem dúvida nenhuma. Nosso momento é um momento delicado, complicado. Estamos num regime de exceção, com recessão econômica, né? Enfim, e aquela realidade que existia antes do dia 20 de março de 2020, aquela realidade pré-pandêmica, aquela lá esquece. Ela nunca mais vai voltar, né? Nós estamos num período agora de uma realidade que é pós-pandêmica e ainda emergencial, e com o passar do tempo, nós ingressaremos numa terceira fase, a fase pós-pandemia, onde esses processos estarão todos acumulados lá no gabinete do juiz para dar andamento. Processo físico, infelizmente, não tem como resolver o problema da audiência, né? Ele vai tramitar normalmente até chegar no seu momento de realização da audiência. E aí nós vamos ter que aguardar um momento melhor para poder marcar esse ato processual. Hoje, a situação ela é bem complicada, inclusive parece que no nosso estado está piorando. A gente estava numa situação mais tranquila, estamos num momento crítico agora, né? Tanto que o Tribunal de Justiça, na data de hoje, prorrogou a suspensão do atendimento presencial até o dia, se eu não me engano, 2 de agosto, né? Então, quer dizer, aqui, nossa realidade, nós ainda não estamos naquela realidade já de curva descendente, né? Final de pandemia, enfim. Nós estamos, parece que, entrando no olho do furacão. Então, todos terão que ter um pouquinho de paciência, porque isso agonia o juiz também no gabinete, sabe? Saber que o processo físico está parado, saber que as partes dependem daquilo, isso traz uma angústia para a gente também. A gente já convivia com essa angústia antes, porque é difícil dar conta de uma vazão de 4.500 processos tramitando na sua vara, e essa é a média das varas cíveis residuais de Campo Grande. E são processos que, muitos deles, são processos únicos, não são processos de massa, né? Que tem uma única solução para todos os casos. Então, são processos que a gente tem que analisar com cuidado, tem que ter audiência, tem que ter instrução, e você ter um contingente de 4.500 processos, com uma estrutura que ainda não é a das melhores, né? Uma estrutura humana de apoio insuficiente, por mais que o tribunal se esforce em nos dar esse apoio humano, como assessoria e estagiário, o fato é que cada juiz de Campo Grande tem 2 assessores, né? E é um número muito reduzido. Se a gente comparar com o volume de processo que tem, é um número muito reduzido, né? E aí, esses processos estando parados, os físicos, a gente sabe do prejuízo que isso tem. Se já andando tudo normal, já não é rápido, a justiça não consegue efetivamente entregar a sua prestação em um tempo útil, adequado e razoável, imagine com essa suspensão, imagine com esse problema dos processos físicos, né? Você disse, a nossa realidade aqui é muito boa, porque a maioria dos processos são processos virtuais, mas ainda temos resquícios grandes em algumas varas de processos físicos. Na minha, por exemplo, eu não sou titular da 12ª Vara Cível, eu sou um juiz auxiliar, o titular está no tribunal, mas 30% dos processos da minha vara ainda são físicos, né?
Então, a gente fica bem agoniado com essa situação, sem dúvida nenhuma. Imagine um advogado e imagine a parte ainda que depende daquilo. Doutor Alessandro, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nós temos mais 2 painéis à frente, né? Para a gente também não tomar o espaço dos colegas que também estão aguardando ansiosamente também pelas questões que envolvem a advocacia criminal e a advocacia trabalhista. Então, eu desde já lhe agradeço pela oportunidade, pela forma imediata como aceitou o convite, né? Foi feito até, de certa forma, meio que de última hora, mas não por acaso, não por displicência, mas que realmente era um debate que nós estávamos programando para que ocorresse e acabamos definindo a semana passada. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, a sua amizade e colocar à disposição para aquilo que a gente puder cooperar, né, em parceria aí, advocacia e magistratura, para que nós possamos aí, então, superar esse momento que estamos vivenciando com maestria. Obrigado pela oportunidade, agradeço, uma boa noite. Eu que agradeço. Devolvo a palavra. Eu que agradeço, doutor Hertz, o convite a mim formulado por você. Parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Mato Grosso do Sul, pela realização do evento. Esse evento é importantíssimo. Essa troca de informações, de ideias, de dificuldades, de problemas, isso é imprescindível para que a gente chegue a um bom denominador comum ali e consiga resolver esses entraves todos. Tá? Então, muito obrigado pela iniciativa, pelo convite e desejo sucesso na continuação do nosso painel. Vou prestar bastante atenção aqui nos próximos temas, tá? Para aprender um pouquinho também com todos vocês e os meus colegas também. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, parabéns, tá? Doutor Marco Rocha. Obrigado, doutor Regis. Quero parabenizar aí você, o doutor Alessandro, pelas explicações. E sem maiores delongas, até para otimizar os trabalhos, já passamos para o próximo painel com o conselheiro estadual Caio Magno Duncan Couto e a doutora Meimelk Amaral Penteado, juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Campo Grande. Com a palavra, Caio. Boa noite a todos. Agradecer ao doutor Marco Rocha por estar intermediando aí o nosso debate. Doutor Regis Santiago, brilhante colega, uma honra ombrear o Conselho da OAB com Vossa Excelência, advogado extremamente culto. Doutor Alessandro Carlos Melisso, juiz de Direito, professor, acompanhei o discurso de Vossa Excelência na formatura de minha irmã, Alex, em Direito na UFMS, e pude conhecer um pouco do brilhantismo de Vossa Excelência. Doutora Meimelk Amaral Penteado, juíza de Direito, tive o prazer de conhecer Vossa Excelência realizando uma defesa no Tribunal do Júri, aproximadamente 5 anos atrás, com a senhora presidindo os trabalhos em plenário. Agora, na 4ª Vara Criminal, inclusive, temos audiência em julho, designada por videoconferência. Recebo os meus cumprimentos. Dr. Diego Augusto Granzotto, advogado renomado na advocacia trabalhista, também uma honra dividir essa live com o senhor. Dr. Boris Luiz Cardoso de Souza, juiz do trabalho na comarca de Jardim. Tive o prazer de realizar uma audiência por videoconferência com Vossa Excelência na semana passada. Magistrado muito educado, prático, de notório saber jurídico, recebo meus cumprimentos. Bom, cumprimento os demais colegas aqui presentes na live, pelo aplicativo Zoom e YouTube. Relacionei algumas perguntas, umas pautas da advocacia criminal, algumas reclamações, críticas e sugestões. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pequena crítica, né? Uma vez que hoje retirar os direitos fundamentais é o caminho mais fácil em tempos de crise. A pandemia ela não pode servir de escudo para solapar os direitos fundamentais inerentes ao devido processo legal. Não pode o CNJ burlar a lei vigente em prejuízo da plenitude de defesa. O direito processual penal é o ramo do direito público interno, sendo inadmitido flexibilizações sem base legislativa, em especial o que querem fazer com o Tribunal do Júri e o que querem fazer com as audiências de custódia. Por exemplo, foi relativizado o tempo da prisão preventiva nos crimes dolosos contra a vida, evitando, assim, a soltura de acusados por esses crimes. Então, eu pergunto a Vossa Excelência e abro a senhora Meimelk para que possa fazer suas primeiras considerações. Como garantir a preservação dos direitos processuais do réu, o devido processo legal, face à celeridade, o prazo razoável e a economia processual, e como vem sendo o trabalho na vara de Vossa Excelência? Obrigado por aceitar a participação. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite.
É uma satisfação muito grande estar aqui com todos para trocarmos realmente essas informações, essas ideias, essas práticas, né? E como o doutor Alessandro já tinha antecipado, a cooperação, e o doutor Regis também, é fundamental, e nesse momento excepcional, ela se faz mais evidente, né? Doutor Caio, é um prazer, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com todos, e boa noite a todos os espectadores. Relativizar os direitos, mesmo em época de excepcional, né, situação como agora pandêmica, é inadmissível realmente, né? Então, é preciso ter muito cuidado. O direito, a garantia ao direito do réu é muito mais evidente, até processual, assim, no crime, né? Então, é fundamental. Na vara, nas varas criminais, e na minha não é diferente, a gente tem dado andamento a todos os processos. Basicamente, 100% da vara, no meu caso, é virtual, eu acho que todas as criminais, porque há 10 anos já temos todos os processos novos digitais, e o processo criminal, em regra, é rápido, é célere, né? Não se compara com uma ação civil, né? Então, os processos estão em andamento. A grande questão é a realização das audiências mesmo, porque a prova, basicamente, é oral na ação penal. Então, o que é preciso realizar, até porque o juiz precisa olhar todos os aspectos, né? Não só no caso da defesa na demora, no adiamento, o que pode prescrever o delito, né? Mas dá andamento efetivamente para chegar ao julgamento, né? E a gente tem realizado a contento as audiências. Primeiro momento, as audiências de réus presos, que são os mais urgentes, né? Os processos mais urgentes, e a gente vem se cercando de todas as garantias. O acesso do advogado ao preso, normalmente, vem acontecendo aqui, pelo menos em Campo Grande, o prévio. Nas audiências, durante as audiências, os presos ou os réus muitas vezes já estão com tornozeleira, né, ou domiciliar, eles têm participado integralmente das audiências. Então, precisamos observar a questão do júri. Eu não sou titular, mas venho acompanhando um pouco a questão da realização do meio virtual. Nas audiências de custódia, elas estão sendo realizadas virtualmente. Eu, particularmente, fiz o plantão há 2 semanas e fui presencialmente, mas, assim, ela tem observado as normativas do CNJ, as normas, né, legais, e também as normativas do CNJ e do Tribunal de Justiça, que vem fazendo um trabalho, um esforço para tentar viabilizar o que está em movimento, né? Tudo em movimento, a gente tentando mudar, se adequar a essa situação sem que haja um prejuízo, realmente, sobretudo para os jurisdicionados e para o réu. Certo. Doutora, eu fiz também aqui, selecionei algumas perguntas, né? A segunda é a questão da problemática da exclusão digital, né? O acesso informático. A necessidade de se ter hoje uma internet, um aparelho telefônico, um computador de qualidade para participar das audiências, né? Criou-se uma ficção jurídica de que os réus, testemunhas, vítimas possuem esse acesso digital suficiente para participar com qualidade dessas audiências virtuais. Eu, particularmente, já realizei bastante, basicamente de réu preso. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, o dado dele aqui de 2018 é que 48% da população de classe D e E tem acesso à internet de qualidade, sendo que a grande maioria está na classe A e B. Então, existe um cenário de exclusão digital no Brasil, o que não é nossa surpresa. Eu realizei uma audiência em Bonito recentemente. Lá não é disponibilizado um local físico para que a testemunha compareça, como está acontecendo aqui em Campo Grande. Os juízes criminais de Campo Grande estão designando uma sala no Sijus ou uma sala do fórum para que a testemunha possa lá comparecer. Já no interior, eu realizei uma esses dias,
a testemunha estava numa cadeira de balanço, tarde da noite, cachorro, galinha, papagaio, tudo passando ali, e tá horrível o áudio. Foi horrível essa oitiva. Já recentemente eu fiz uma de NIWAC, que a magistrada determinou que as testemunhas fossem ao SIJUS. Lá foi colhido testemunho de todo mundo perfeito, numa sala com um servidor adequado, e é uma realidade diferente hoje que está acontecendo no interior e na capital. Eu pergunto a Vossa Excelência, o doutor Alessandro falou um pouco disso também, se haverá, se a senhora já tem essa informação por parte do tribunal, no fórum ou algum local apropriado e preparado para a oitiva presencial das testemunhas, né? Vítimas e réus também, uma vez que na capital já existe esse procedimento, porém a dúvida fica no interior, se será fornecido isso, se a senhora tem já esse conhecimento ou não. Olha, doutor, não tenho, e assim, pelo que eu tenho conhecimento, até na capital, pelo menos as varas criminais, os colegas estão realizando as audiências com as testemunhas em seu local de trabalho ou nas residências. Porque o que acontece é que, a partir do momento que o que se pretende e o que seria o ideal, ou melhor, em razão da pandemia, é o não deslocamento dessa testemunha da casa, ou réu, que seja da casa até o fórum ou qualquer outro local, porque, em tese, a necessidade do isolamento é prioritária nesse momento. Então, pode até ter, eu estou substituindo agora a comarca de Rio Negro, e lá vi que as testemunhas foram até o fórum. Tem um servidor, mas aí existe um deslocamento. As testemunhas saem de casa, o servidor sai de casa. Então, assim, a finalidade nesse momento excepcional é a preservação da saúde de todos. Então, não é o melhor dos mundos, realmente, a internet todos, inclusive nós, sofremos realmente para acesso, muitas vezes o link não está a contento, e as testemunhas, elas também muitas vezes não disponibilizam, né, de uma estrutura, mas ao mesmo tempo, o que normalmente se necessita é um smartphone. A testemunha recebendo o link e ela entrando, e ela acessa, ela de forma, o senhor contou, né, à noite, tudo em casa, já me aconteceram várias situações em audiência, inclusive uma testemunha dentro do ônibus. E aí eu questionei, o senhor está com fone? Porque eu não posso. Não, doutora, eu estou com fone, mostrou em volta, Ministério Público, Defesa, algum problema? Não tem, está tudo bem, vamos ouvir. Então, ela foi ouvida dentro do ônibus. Então, doutora, não tinha como, não tinha como. Uma outra estava na rua, teve que parar, o senhor sabia do horário? Não, doutora, eu sei. Acontece que atrasam as audiências, muitas vezes, justamente por conta da dificuldade do link, do acesso. Na minha vara, o que eu tenho feito? Acho que, não sei se foi o doutor Alessandro falou que às vezes no mandado vai o link, né? Eu não tenho feito isso no mandado para intimação, porque no dia da audiência, normalmente o link, ele não funciona aquele antigo, eu tenho que abrir um outro link. E aí, o que nós fazemos? Assessoria, ela já intimei entre Ministério Público e a Defesa para fornecimento dos telefones, e diante desses números, a assessoria antes ela prepara as audiências, ela entra em contato com as partes, confirma a identidade das partes, ela informa o horário da audiência, confirmando tudo, e aí ele, no caso da minha assessoria, informa, olha, eu vou avisar a hora que for entrar no link. Então, muitas vezes, porque é demorado, a hora que a testemunha consegue acessar, muitas vezes tem que habilitar o áudio, ela não está acostumada, então acaba demorando mais do que o normal. Mas, pelo menos na minha vara, se a testemunha não tem o smartphone, ela tem um irmão, um filho, um neto, e normalmente se realiza contento e demonstram efetivamente uma satisfação maior de estar prestando depoimento dentro de casa ou no local que se sinta à vontade, né? Segura, né? Bom, a terceira pergunta aqui, ao meu ver, está sendo um dos maiores problemas práticos, que é a garantia do acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o advogado e o preso, né?
Por exemplo, eu fiz uma audiência no interior, eu adentrei na sala virtual, estava eu, um servidor, e o detento na outra tela, né? O detento estava ali de máscara, e o servidor falou, doutor, eu vou desligar meu microfone aqui para o senhor ficar à vontade. Mas ele ficou ali, né? Eu comecei a conversar com o meu cliente, tal, a respeito do processo. Eu falei, você está de máscara? Tem pessoas aí perto? Ele, tem 2 agentes aqui comigo na sala. Então, essa conversa que era para ser reservada, no mínimo, tinha 3 pessoas ali acompanhando, né? Então, na prática, esse contato está sendo muito difícil de ser realizado, né? E também na questão da audiência de custódia, né? O rapaz ele é preso, vamos supor que a custódia basicamente é para averiguar se houve uma tortura ou não. Como que ele vai prestar por vídeo com agentes estatais, seja policiais ou alguém que possa ter tido alguma conduta imprópria ali com ele, né? Então fica essa pergunta que eu pergunto a Vossa Excelência, né? Como que a senhora está fazendo esse contato reservado do advogado com o réu durante a audiência de instrução de julgamento e antes, né? Como garantir isso e na audiência de custódia, que a Vossa Excelência disse que fez uma recentemente também? Olha, na verdade, assim, essa garantia normalmente, como eu tenho feito com relação a réus presos, eles não são trazidos e nem podem, estão lá na sala de vídeo do presídio. O contato do advogado prévio com o réu, ele tem que acontecer. Agora, não cabe ao juiz efetivamente definir isso, uma vez que, na verdade, a custódia, o gerenciamento dos presídios cabe à AGPEM, Agência Estadual Penitenciária, e à Secretaria de Segurança Pública. Então, eles necessariamente, aqui em Campo Grande, que eu saiba, está havendo assim, a possibilidade desse contato pessoal dos advogados com os presos antes da audiência, para conversar. Acho que na máxima até me parece que eles criaram, né, o vidro, eles falam através do telefone, também por segurança, a questão da saúde. Mas tem que acontecer. Durante as audiências é complicado o contato e a conversa, por isso que precisa ser prévio, porque durante as audiências não temos como, pelo menos não é possível assim a gente tirar o som de todo mundo, que nem ninguém ouça o advogado ou o réu. Então, assim, é uma questão técnica, eu não sei se isso poderia ser ajustado. Havendo algum tipo de irregularidade, o advogado não está tendo acesso dentro do presídio, na delegacia, precisa conversar antes da audiência, é preciso informar até o juízo, como é o juiz corregedor dos presídios, mas, basicamente, a OAB deve acessar, acionar a AGPEM, a Secretaria de Segurança Pública. Na semana passada, uma audiência, eram vários interrogatórios, um dos presos estava, inclusive, em Mossoró. E o advogado, que era de Mossoró também, logo no começo ainda não tinha iniciado a audiência, estávamos apenas aguardando a testemunha entrar, e antes ele falou assim, doutor, a testemunha não, desculpa, os outros advogados. Assim, doutor, eu não estou conseguindo acesso ali, eu não consigo, faz um mês que eu não consigo falar com o meu cliente. A senhora pode autorizar? Eu falei, posso, mas, não, mas tem um telefone ali no presídio disponibilizado, eu até tenho um número. Eu falei, não há problema, se eu posso. Aí, quando o agente entrou com o preso, eu falei para ele, eu falei, olha, o advogado está autorizado, ele precisa conversar, tem o telefone? Tem. E aí, o que aconteceu? Não foi no ambiente virtual. Exatamente, estavam ali, mas não tinham os agentes ali por perto. Foi por telefone. E é o que é possível fazer, em princípio, né? É melhor mesmo por telefone. Agora, uma outra pergunta, doutora. O que está acontecendo? O Código de Processo Penal, no artigo 185, ele criou a previsão do réu poder ser interrogado por videoconferência. Só que acabou se tornando um direito prejudicial ao réu. Então, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu tinha um caso que eram 2 clientes presos. Eu consegui um habeas corpus à soltura de um. Esse cliente que estava solto, ele veio para a audiência e assistiu todo o ato. Já o que estava preso, ele não acompanhou toda a audiência. Ele só entrou no final da audiência para o interrogatório dele. Por ter sido designado vídeo, muitos magistrados não estão fazendo com que o réu acompanhe todos os atos da audiência, por estar preso e por vídeo, falar que é inviável, que, olha, só vai entrar às 4.
A audiência, por exemplo, começava às 2, já marcava um interrogatório por vídeo às 4, sabendo que ia ser o último ato. Queria saber se a senhora, na quarta vara, está fazendo com que o réu assista toda a audiência, todos os atos, ou se ele está entrando também só no interrogatório? Como é que a senhora está vendo essa questão aí com os demais magistrados criminais? Olha, na verdade, o réu, ele entra e participa da audiência inteira. Quando eventualmente o link ou não está entrando, para não atrasar, eu questiono sempre as partes. Posso começar sem ele enquanto eles arrumam o link? Teve na semana passada, por exemplo, que o defensor, não estava com o advogado, o defensor falou assim: doutora, o meu cliente insiste em acompanhar tudo. Eu falei: então vamos esperar. Se há algum tipo de impedimento ali na hora, eu redesigno. Do contrário, a audiência é realizada e ele acompanhando e ouvindo todas as testemunhas, como é direito dele. Só quero lembrar que, muitas vezes, é um direito que ele mesmo opta, eventualmente, quando ele está solto, por exemplo, em não participar e não assistir todos os depoimentos. Eventualmente, as testemunhas todas são ouvidas e, numa outra data, colhe o depoimento da última testemunha ou mesmo interrogatório dos réus. Às vezes, e muitas vezes acontece, da audiência não ser completa numa mesma data. E nem por isso ele deixa de ter ciência desse conteúdo. Entendo o que o senhor está dizendo, porque ali são todas a auditiva das testemunhas e já passa para o interrogatório dele. Então, realmente, há um prejuízo. Entendo que o advogado precisa fazer o pedido ali no momento, doutora, preciso que o réu acompanhe e ouça todas as testemunhas. E aí vai ser, ou até antes mesmo, se eventualmente, porque a gente consta no processo, o extrato da designação da videoconferência. E se está num horário diferente do horário da audiência em si, o advogado pode e deve questionar, peticionar, solicitando que seja no mesmo horário. Muitas vezes não existe um horário assim em comum, mas nada que não se possa adaptar, né? Tá certo. Doutor, uma outra pergunta que eu vou já englobar é a questão... Eu esqueci de falar sobre a audiência de custódia, que o senhor tinha me perguntado. Assim, não sei nas demais, mas aqui em Campo Grande está sendo, o preso acompanha presencialmente, assim, ele está presente no fórum. Alguns juízes, promotores, defensores não estavam indo, agora não sei se voltaram, eu fui pessoalmente, porque por opção mesmo, mas, enfim, eles estavam ali presenciais. Desculpa, doutora. A de custódia aqui em Campo Grande está sendo feita no Tribunal do Júri. Ela estava suspensa, mas agora retornou, está sendo física mesmo. A última pergunta, já englobando as últimas perguntas aqui para caminhar para o final, é o mesmo risco que tem também no processo civil, né? O risco da incomunicabilidade da testemunha da vítima e dos réus, né? O artigo lá 210 do Código de Processo Penal, ele preceitua que a testemunha será inquirida, cada uma per si, modo que uma não saiba o depoimento das outras. O que está acontecendo muito na prática. Eu fiz uma audiência recentemente, os 2 policiais rodoviários federais estavam na mesma base da Polícia Rodoviária Federal. Então, eles estavam no mesmo local. Como adverti-las que uma não pode ouvir a outra, né? Também a vítima, vamos supor que 2 vítimas estejam na mesma casa, né? Também o risco de consulta de depoimento por escrito. Ele está ali prestando depoimento dele, o policial militar, por exemplo, abre o boletim de ocorrência ali no SIGO, numa outra página, ou então também o risco de alguém estar manipulando a resposta da testemunha. Eu fiz uma audiência recentemente que eu estava em contato com outro advogado da parte pelo WhatsApp durante a audiência. Então, vamos supor que alguém faça uma pergunta e alguém no WhatsApp manda a resposta para a pessoa. Então, existem esses problemas aí que a gente está todo mundo tentando aprender como lidar com isso, né? Com essa incomunicabilidade, esse risco de consultação, a consulta de escritos ou aplicativos de mensagens instantâneos. Como que a senhora vem lidando aí na quarta vara criminal com esse tema? Olha, doutor, na verdade, esse risco existe mesmo quando a audiência é presencial, porque não existe um rigor absoluto nem de recolher smartphones. Então, mesmo na audiência, todos ali podem estar usando, fora a testemunha e o réu que estão ouvindo, mas mesmo o réu, se está solto, a gente não recolhe. Então, existe esse risco.
As testemunhas, na audiência, num processo presencial, elas estão em salas separadas, mas não existe um servidor fiscal totalmente lá fora. Então, assim, é uma preocupação? Sempre é. No processo virtual, nas audiências por videoconferência, sem dúvida nenhuma, isso se facilita, né? E aí a gente tem que entrar na boa-fé, como foi colocado, nessa cooperação, né? Quando a gente ouve, pelo menos no meu caso, eu tenho, e os colegas também têm feito, assim, cada testemunha está num lugar diferente, é a prioridade. Teve um caso de um advogado que levou todas as testemunhas, e aqui é um pouco diferente, porque não são duas partes cíveis, um acordo simplesmente, é o Ministério Público, né, com as testemunhas de defesa, então é um pouco mais delicado. Mas um advogado levou todas as testemunhas para o escritório dele, para ouvir, para agilizar. E aí o Ministério Público falou assim, doutora, não é possível, não tem como ouvir. Eu falei, doutora, eu vou agradecer, porque evidentemente ele agiu de uma forma prática, objetiva, olha, vou levar, porque pessoas simples podem não saber mexer com o celular. E aí ele até falou, mas então eu também não vou concordar com as testemunhas do Ministério Público, os policiais serem ouvidos, então, dessa forma. Eu falei, doutor, mas eles estão cada um numa base, como o senhor disse, não era o caso dos 2 policiais na mesma base. Então, assim, não existe a mesma possível, eventual contaminação, essa preocupação, assim, imediata. E aí ele concordou, ele viu, porque, na verdade, foi absolutamente boa-fé da parte dele, para agilizar, porque eram várias testemunhas. Inclusive, algumas da denúncia estavam lá também, né, com ele. Então, é muito complicado. Então, a gente prioriza isso, tentar fazer com que a testemunha seja ouvida, cada uma no seu ambiente, e são policiais, às vezes estão, seja na delegacia ou fora, normalmente, pelo menos por enquanto, não coincidiu de todos estarem na mesma base. Se acontece isso, eu sempre consto, se há alguma objeção, peço para ficar sozinho, entregar ou acessar o link posteriormente, e aí sempre, tanto o Ministério Público, a Defesa, pode e deve alegar as questões que entenderem pertinentes e sempre, né, comprovadamente prejudiciais, né? Mas o risco existe, lógico, mas mesmo no processo presencial. Tá bom, doutora, a minha última pergunta, já agradecendo, eu vou fazer a pergunta, vou abrir para a senhora já finalizar, para poder dar tempo dos outros expositores aí da área trabalhista. Primeiro agradecendo já a presença da senhora, os esclarecimentos, né? Desejo aí para todos aí uma cooperação em conjunto aí, magistratura, Ministério Público, OAB, para que possamos aí enfrentar essa pandemia e que os trabalhos corram da forma mais perfeita possível. A última pergunta eu deixei especialmente é a maior preocupação hoje da advocacia criminal, que é a possibilidade da realização do tribunal do júri por videoconferência, né? Eu já fiz um júri com a senhora, deve ter uns 5 ou 6 anos, a senhora já preside júri, provavelmente no interior já deve ter feito muito, e hoje o CNJ está se legislando de forma infralegal ali. O Dias Toffoli, que é o atual presidente, ao que me parece, nunca fez júri, nunca presidiu um júri, então estão tentando regulamentar o júri por videoconferência. De antemão, a advocacia criminal totalmente contrária, eu gostaria de saber da senhora, que é uma magistrada que tem experiência no júri, o que a senhora pensa a respeito, e já agradeço, já avisando que está suspensa a normativa do CNJ e os tribunais do júri até agosto, a princípio, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e eu abro para a senhora dizer a sua opinião a respeito da audiência do júri por videoconferência, e agradeço a participação. Obrigado. Realmente há uma dificuldade muito maior, né, com relação ao Tribunal do Júri, porque são vários atores, né, que necessariamente precisam participar, estar presentes. Não sei se eu olhei assim a minuta que está sendo analisada, eventualmente colocada, a votação que foi suspensa, né, com relação lá no CNJ à realização do Tribunal do Júri de forma virtual.
em princípio, assim, vejo que eles estão tentando regulamentar não o formato do júri, mas, em princípio, a forma como vai ser possível realizar esse julgamento, observando todas as normativas com relação à saúde, tentando se garantir absolutamente os direitos do réu, a presença dos jurados. Então, está suspenso, até réu preso está o julgamento suspenso nesse próximo mês. O que acontece é que a pandemia, ela não tem um prazo definido. Seria ótimo se tivéssemos essa situação regularizada, regulamentada pelo futuro, mas não é, porque na prática as medidas vão sendo tomadas de acordo com os fatos que vêm acontecendo. Só que, muito embora haja um risco grande para a realização de um júri e não seja o ideal para ninguém, fazer virtual, o réu não pode ficar ali preso, aguardando ad eterno. Então, é preciso que seja feito algum tipo de regulamentação. Não é possível, é praticamente possível uma legislação ser feita em pouco tempo, porque acreditamos que essa situação não perdure assim até o final do ano, pelo menos esse impedimento dos atos presenciais, mas nada é impossível. Então, acredito que eles estejam tentando regulamentar de uma forma que haja uma observância nos direitos fundamentais constitucionais do réu, tanto que observei que o juiz e os jurados sempre estarão assim presentes, a não ser um momento prévio até o sorteio dos jurados. Aí, posteriormente, as partes, do sorteio dos jurados, suspenderia a sessão para que todos comparecessem pessoalmente, e antes até de suspender, os advogados de defesa, assistentes, Ministério Público informariam se continuariam virtualmente ou iriam presencialmente. Então, na verdade, não existe uma determinação, e ali tudo é uma possibilidade. O júri presencial, sem dúvida nenhuma, é emocional, é muito mais importante, não digo nem só para a defesa, para o Ministério Público também, mas o contato mais próximo. Acredito que, não sendo de réu preso, não vejo necessidade, eventualmente, uma possibilidade de uma prescrição, mas, assim, não acho isso, assim, que seja tão fundamental. A grande questão são os réus presos, que não podem ficar aguardando, e também não vão poder ser liberados simplesmente porque não se achou um meio de realizar esse júri sem que houvesse algum tipo de prejuízo. E aí, sempre constando qualquer situação, tem que ser colocada em ata. É muito mais difícil a fiscalização dessa realização do tribunal do júri, né, nesse formato, mas não é impossível, não há um impedimento absoluto. Vou terminar, então, finalizando, agradecendo muito a participação, o convite, e parabenizando a OAB e a todos, e dizer que estou sempre à disposição ali na Quarta Criminal, para o que precisarem, e qualquer sugestão e qualquer pergunta também estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, doutor Caio. Quero agradecer, então, em nome da OAB, a doutora Melque Amaral Penteado, Caio, pelo elucidativo painel, e já passando para o próximo painel, com o nosso amigo, colega Diego Granzotto e o doutor Boris, juiz do trabalho substituto, lá na Vara do Trabalho, lotado na Vara do Trabalho de Jardim. Com a palavra, Diego. Boa noite a todos, saúdo os presentes, agradeço o convite e a presença de cada um nessa live. Parabenizo a doutora Eclair Nantes, doutor Marco Rocha, pela organização e realização dessa reunião de temas e profissionais de cada área, tão importante não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Um agradecimento especial também à Soraya, indispensável para essa organização. Um agradecimento a todos os colegas presentes, ao doutor Regis Carvalho, ao doutor Caio Magno, um agradecimento aos magistrados, doutor Alessandro Carlo, doutora Maimelk, um agradecimento especial ao doutor Boris,
um exemplar magistrado do trabalho, exemplar em todos os aspectos como magistrado, que também está à frente da Liga Trabalhista lá no Instagram, que eu acompanho diariamente. Obrigado pelo aceite do convite, Dr. Boris. E a gente está vivendo aqui um momento único e drástico para toda a sociedade, que obviamente recai sobre o Poder Judiciário. Tivemos uma paralisação dos processos, mas o processo ele não pode parar, né? Mas eu entendo, Dr. Boris, que ele não pode parar naquilo que é possível que ele não pare. Prazos continuam, audiências iniciais continuam, execuções continuam, até sábado, porque agora veio a decisão do Gilmar Mendes de sábado, que determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que falam sobre correção monetária, e isso atinge 90% das execuções trabalhistas no país. Então, vai acabar a gente vai ter uma grande discussão ainda sobre isso. Creio que hoje não vai dar tempo, mas é algo extremamente grave que veio através dessa liminar. E a gente, doutor Boris, a gente tem na Justiça do Trabalho um diferencial em relação à produção de provas em audiência. Por exemplo, numa ação tributária, não há questão fática, é basicamente uma questão de direito. Às vezes, em outras áreas, as ações se limitam a 1, 2 ou 3 pedidos da inicial. Na trabalhista, a gente tem 8, 10, 12 pedidos, onde praticamente todos eles têm que ser comprovados em uma audiência de instrução. E a contestação acaba também se desdobrando em mais 2, 3 pedidos. Então, a prova fática ela é muito grande. E a audiência de instrução ela acaba ficando uma audiência pesada, uma audiência bem complexa. Basicamente, todas as ações trabalhistas, elas necessitam de uma audiência de instrução, que é realizada, claro, em um ato único, né? Pela concentração dos atos. Então, hoje, a gente está vivendo também, eu entendo que até um paradigma diferente, após a Constituição Federal, e veio também com o CPC de 2015, em que até no artigo 1º dele, ele já diz que ele vai ser ordenado, disciplinado e interpretado de acordo com os direitos fundamentais, né? Então, eu entendo que as audiências de instrução são extremamente maléficas para a Justiça do Trabalho, para o jurisdicionado. Elas afrontam, como os outros colegas já disseram, uma série de dispositivos, né? Como o 385, parágrafo 2º do CPC, a questão das testemunhas, das partes não terem um contato antes, o artigo 824 da CLT, que é a questão da testemunha, também não ser ouvida antes, e é algo que eu vejo que é praticamente impossível a gente controlar. Aqui a gente tem vários exemplos, mas ninguém garante que até esse fone aqui, eu estou ouvindo vocês, mas na verdade é um ponto eletrônico, eu estou ouvindo o outro colega da outra sala, ninguém sabe o que está escrito na minha tela do computador, né? Eu posso estar sozinho no ambiente, mas a minha tela do computador está escrito todos os detalhes da ação, né? Então, a gente tem uma série de situações extremamente graves, extremamente complexas para dentro de uma audiência de instrução. Então, doutor Boris, eu de cara já te pergunto, e eu ia pedir para o senhor explicar um pouco como estão ocorrendo as audiências iniciais das varas dos trabalhos, as audiências iniciais do Sejusc, a ferramenta que estão sendo utilizadas, e também gostaria de saber sobre as audiências de instrução. Se o senhor acha viável a realização dessas audiências e quais as possíveis repercussões delas em relação aos pedidos de nulidade. Ok. Gente, boa noite. Fico extremamente honrado de estar aqui mais uma vez, agradecendo ao Diego que me fez o convite. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar no ambiente da OAB, eu gosto de lembrar sempre que eu fiz parte dos quadros, fui inscrito há alguns anos na ordem antes de ser aprovado no concurso para magistratura. Me sinto muito à vontade tratando com advogados e falando na casa dos advogados, que considero um pouco a minha casa também, e acho que esse relacionamento que a gente precisa ter, um relacionamento respeitoso, combativo, quando tem que ser combativo, ele é fundamental para que a gente possa juntos fazer com que
o Poder Judiciário, e eu falo Poder Judiciário como um todo, junto com a advocacia, que é o seu habitat natural dentro do Poder Judiciário também, para que a gente possa crescer juntos e atuar da melhor maneira possível. Fico ainda mais honrado de estar aqui com dois colegas que são respeitadíssimos, sempre citados, Alessandro, colega de projetos que temos juntos, a doutora May sempre muito bem referendada em todos os aspectos com relação à sua atuação. E aí, vindo falar de um tema que eu tenho dito em quase todas as vezes que venho falar sobre a pandemia e sobre essas questões de audiências, que a gente vive um momento, como todos já disseram, excepcional, que exige medidas excepcionais. Acho que isso é meio... já virou um dos temas, uma das verdades que a gente sabe que estão acontecendo, que a gente está vivendo um tempo de cooperação, que sem cooperação a gente não vai fazer nada, e também da reserva do possível. A gente nunca pode se esquecer disso. Nós estamos trabalhando com a reserva do possível. E eu fico bem satisfeito de poder debater quando a gente consegue colocar os olhares de todos juntos. E um dos aspectos que mais me chama a atenção é de que todos queremos que os processos andem, e queremos batalhar. Isso tem sido uma aflição no âmbito do judiciário trabalhista, tem nos causado no dia a dia discussões enormes, simulações de audiência para a gente ver o que é possível, o que não é possível, né? Você pensar que você tem vários juízes simulando audiência depois de anos de carreira, mostra quanto há o comprometimento de se fazer o processo andar, de se buscar atender os jurisdicionados, né? De atender os jurisdicionados. Essas preocupações com as garantias processuais, elas também nos afligem muito, tem sido um ponto que foi muito debatido nos últimos dias dentro do Poder Judiciário, mas também uma coisa que tem um magistrado amigo meu lá do TRT da 18, né, TRT de Goiás, que tem batido muito nisso, é que a gente não pode presumir a nulidade e a má-fé. O princípio da malandragem, que sempre vai ter a malandragem. E que se a advocacia assumir comprar essa ideia de que sempre vai haver a malandragem, ela está assinando um atestado próprio de que a advocacia não é confiável. É óbvio que a gente tem pessoas e pessoas, tem situações e situações, como existem em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer ramo. Então, acho que o primeiro olhar que a advocacia precisa ter é de que a ideia é de que todos nós queremos que o processo caminhe e de que os colegas também vão entrar no processo, vão atuar no processo, buscando agir com boa-fé, com cooperação, né? Fazendo a reserva do possível sem que a gente já presuma uma nulidade. Obviamente que toda essa situação excepcional ela é um terreno fértil para nascerem nulidades. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas dentro do possível, dentro da reserva do possível, e com muita negociação processual, como o Alessandro disse, você consegue solucionar diversas situações que você, por vezes, vai estabelecer como dentro de um processo com 20 pedidos. O processo trabalho é conhecido como um processo de audiência e de partes, acumulação objetiva de ação, né? Tem vários pedidos ali, é matéria comum para a gente no dia a dia. Mas nada que você não possa fazer uma audiência de saneamento e ali estabelecer quais são os pontos controvertidos e se existe a possibilidade de se ouvir
uma prova, você fazer um acertamento de rito de forma negociada entre as partes, que se estabeleça que será ouvido uma única testemunha, ou mesmo que será tomado somente o depoimento das partes, e com isso você fazer com que aquele processo caminhe, que as coisas andem. E eu tomei por experiência esse mês, Diego, eu estou respondendo por 2 varas do trabalho. A vara do trabalho de Jardim e a vara do trabalho de Coxim. Inclusive, a minha lotação é Coxim. Eu estou atendendo uma demanda do tribunal lá em Jardim, que o colega aposentou. E o que eu posso dizer para vocês? Eu pautei diversas audiências de saneamento, audiência para que a gente estabeleça, as partes eu não fiz a audiência inaugural, procurei vir para a audiência de saneamento em condições, com o processo já praticamente estabilizado, ficando definidos somente os pontos, a definir os pontos que faríamos nas audiências de instrução, em eventual audiência de instrução. O resultado foi fantástico, eu fiz mais de 70 audiências, 70 e poucas audiências, conseguimos quase 50% de acordo, muitas sentenças foram já estabelecidas, o julgamento do processo conforme o estado que ele se encontra, as partes declararam isso, tudo de forma acordada, fixamos pontos controvertidos conjuntamente e, na maioria dos casos, muito mais em razão do tipo da demanda que a gente tinha e de uma dificuldade que não há como se negar de ocorrer, que ocorre no interior, principalmente no interior do estado, que é a qualidade do sinal de internet. As partes pediram a suspensão do processo, né? E houve, da minha parte, o acolhimento total dessa pretensão para que ele voltasse a transcorrer normalmente com a realização da audiência e já de forma totalmente enxuta, né? Dos mais de 70 processos que fiz, audiências que fiz, 24 tiveram esse desfecho. E somente um advogado em todo esse falou assim, olha, eu até aceitaria fazer a audiência de instrução, mas eu estou vendo mesmo que essa condição é precária e que eu não consigo assegurar para o meu cliente a integridade da audiência. Então, por isso, ele acabou concordando em fazer o adiamento da sessão sine die até quando tivermos com o restabelecimento da possibilidade de realização de sessões presenciais. Essa semana agora, muitos colegas estão começando a fazer audiências de instrução, Diego, já alguns deles estão fazendo. Hoje tive o feedback de um colega lá do Paraná que fez uma audiência de instrução muito bacana, ele conseguiu, era só para ouvir as partes, acabou havendo a dispensa do depoimento da reclamante, de forma a assegurar que uma parte não ouvisse o depoimento da outra, né, antes da sua oportunidade de falar, ouviu o reclamado, a testemunha indicada já se declarou suspeita para depor desde o início, disse que tinha sido namorada do preposto, mantinha relação de amizade com a empresa, e ouvindo como informante, naquele caso concreto, ela acabou solucionando o processo, né? Então, vão existir situações que a audiência vai poder ser realizada sim, mas vão existir outras que não tem como, justamente por todas essas situações que você falou, e mais ainda a dificuldade de tecnologia mesmo. Nós não temos uma sala nos fóruns para que seja ouvida a parte ou a testemunha sem condições de manusear a tecnologia, vou dizer até manusear, porque tem situações que são terríveis. Eu ouvi reclamantes lá de Porto Murtinho outro dia, vocês calculam, eu aqui em Campo Grande, advogados em Guia Lopes, reclamantes em
em Porto Murtinho, secretário de audiência em Coxim, o nível do sinal de internet, da qualidade dessa audiência. Mas a gente tem se valido de criatividades, né? Assim como acho que foi a doutora May falou, ela faz um preparo antes para que a assessoria entre em contato. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui para cada audiência, que se houver algum problema no Cisco Webex, que é o instrumento utilizado aqui, se o link cair, a gente segue com a audiência no WhatsApp. E aí, como é que eu consigo assegurar que o advogado tenha contato com a ata? A gente faz a ata fora dos sistemas do Poder Judiciário, dentro de um Google Docs, que a parte vai acompanhando ali, se for o caso, ela vai eu até abro a ata para o advogado digitar de lá também o que ele precisa fazer. Então, a boa vontade precisa ser de todo mundo, eu não tenho dúvida. E existirão situações que nós faremos audiência de instrução, sim, conseguiremos fazer uma coleta da prova de forma rígida, mas tem outras que não teremos como fazer. E aí a gente vai ter que, como tudo no direito, analisar caso a caso, né? Sem dúvida, doutor Boris, sem dúvida. É que a gente já parte de um princípio de uma segurança nossa, ou da insegurança, né? É claro que a gente jamais vai partir do princípio da má-fé. A gente nunca vai prever a má-fé, né? Apesar de que ela existe. E daí, só a partir do momento de que ela é possível existir a má-fé, a gente já tem que ter mais esse cuidado. Quando a má-fé ela ocorre dentro de uma sala de audiência, dentro de um ambiente em que o juiz tem o total controle, ele fiscaliza e ele veda ela. Ele amputa aquela má-fé na hora. Agora, quando ela ocorre fora do ambiente, ele perde o controle disso. Então, eu não falo nem que a má-fé ela é dos advogados de maneira nenhuma. Antes que eu levo pedrada. É somente que a má-fé é o seguinte: ela, até uma testemunha ouvida sozinha na casa dela, a gente não tem o controle, se ela está com um papel na mão ou alguma coisa assim. Então, por essa insegurança que a gente vem e fala, olha, eu prefiro não fazer essa audiência agora. E digo mais, o maior interessado que essas audiências ocorram são os advogados. É uma luta antiga nossa, de anos e anos, que as audiências sejam realizadas com mais celeridade possível, mais rápidas, puxa a pauta para frente, vamos fazer pauta dupla, que o senhor fazia. Só que para a gente falar, olha, eu prefiro esperar essa audiência, que a nossa insegurança é muito grande com isso, né? Mas aí eu vou fazer uma ponderação. É justamente agora que a gente vai ter que vencer esse medo, né? E vai ter que andar. E, como eu disse, são casos e casos. Se a gente imaginar, até não sei se vocês viram um videozinho que o cidadão fez um teleprompter, que é uma folha, ele colocou uma folha de papel, fez um furinho e deixou a câmera aqui colocada com as anotações aqui, que ele poderia fazer um teleprompter, de modo rústico, mostrando como faria. Que pode acontecer, né? Nós todos estamos sujeitos, mas existirão casos que a gente vai conseguir seguir com eles, né? Que a gente vai... eu não gosto muito da ideia de que tudo se resolva na casuística, mas para este momento, creio que a gente vai ter que ser tolerante com a casuística para que a gente consiga, quando não for possível a gente realizar o ato, que no retorno a gente não esteja tão sufocado que a gente também não tenha condições de atender as partes, de atender o jurisdicionado e os advogados. Então, dentro da ideia da reserva, do possível, eu acho que a gente não pode se afastar disso. Sim, claro. Eu até, uma coisa importante que o senhor falou foi a questão do WhatsApp, das audiências. Eu vejo que nas notificações, como é o Cisco Webex, é aquele link fixo de cada vara. Então, cada vara tem aquele link fixo, ela sempre vai ser aquele, ser justo, mesma coisa, e eles adicionam também um contato por WhatsApp. Porque uma das inseguranças nossas é a gente entrar lá e ficar naquela sala de espera, uma tela em branco, sem saber se o pessoal está vendo a gente ou não está, se a audiência já está acontecendo ou não. Daí a gente manda um WhatsApp. Até se cair o sinal, a gente consegue mandar um WhatsApp na hora para a secretaria.
da Vale falando, olha, eu estou aqui online, só estou esperando ser colocado na audiência. Isso é uma coisa muito importante. E eu queria saber do senhor, doutor Boris, em relação ao próprio negócio jurídico. Se ambas as partes fizeram um negócio jurídico informando que não concordam com a realização da audiência de instrução de modo virtual, seria viável e seria afastada a realização dessa audiência? Porque eu vejo, já adianto que eu vejo algumas ações que, mesmo com que as partes estão informando que não concordam, elas estão ocorrendo e estão agendadas da mesma forma. Diego, olha só, eu particularmente, eu deixo para estabelecer esse negócio dentro dessa audiência de saneamento ou, digamos, de acertamento de rito, né? Até para que as partes possam participar da audiência virtual e verificar, dentro daquele caso concreto, se há possibilidade ou não. Eu não me oponho. Sei que tem colegas que têm um posicionamento que, se o Poder Judiciário não exercer o seu poder coercitivo, ele deixa de ser Poder Judiciário. Mas, ao meu olhar, o negócio processual, o entendimento entre as partes, ele é superior até essa nossa coercibilidade nesse momento. E digo mais para vocês, eu não deixo de reconhecer as dificuldades dessas audiências realizadas por esse meio telepresencial. Diferentemente do que acontece numa sessão de tribunal, onde o advogado faz a sustentação oral de uma maneira tranquila, né? Não tem elementos fáticos naquele momento que precisam ser ali provados, dependendo da interferência de terceiros, é uma situação totalmente diversa. O nível de tensão e de atenção que se exige numa audiência virtual, telepresencial, é estafante. É estafante, porque você tem, além de todas essas preocupações com relação a esse controle que o magistrado exerce sobre a audiência, você tem outros elementos, você tem o elemento da tecnologia toda, da qualidade do sinal, né, do áudio que está vazando, se está bom, se está ruim, se você está conseguindo fazer a audiência, e além disso, existe até uma preocupação com a própria segurança das partes. Os atos, né, o ato do nosso tribunal aqui, ele tem um dispositivo no artigo 15 que ele diz que o juiz ele é responsável por velar pela segurança das partes, pela manutenção das orientações do isolamento social. Então, você abre uma tela lá com o Cisco Webex lá, tem 2 advogados, o preposto, todo mundo ali dentro da sala de audiência. Eu já fiz audiência outro dia com o advogado dividindo o fone com a parte aqui. Então, são situações que a gente tá aprendendo no dia a dia, né? Eu continuei, falei, olha, o que vocês estão fazendo, né? Mas, de qualquer forma, eu não ia, da minha parte, interromper o ato, que as partes tinham interesse, elas estavam cientes de todas as questões, foi realizado, mas é mais uma preocupação que a gente está trazendo. Só que, se não for dentro dessa ideia da reserva do possível, a gente vai ficar imobilizado, né? Que vai travar tudo. Sem dúvida. A gente tem que partir do princípio da cooperação, e eu vejo que a magistratura, trabalho, que é a que eu tenho contato, ela trabalhou demais nesse período da pandemia. A gente nunca viu tantas publicações, e o andamento processual foi muito grande nesse período. Então, a gente vê que o processo ele andou muito. É realmente a questão das audiências que eu vejo que é uma dificuldade, mas eu vejo também uma forma, como o senhor falou, da questão do saneamento do processo. A gente vê despachos dessa forma, saneando o processo, até permitindo o julgamento parcial da lide, que é o que está acontecendo também. Às vezes, algumas situações são apenas de direito, outras não demandam a questão de prova, e isso é extremamente importante. Eu acho que o nosso tempo já está dando aqui, doutor Boris. O próximo tema a gente tinha que discutir a liminar de Gilmar Mendes, mas eu agradeço demais, doutor Boris, por toda a atenção, pelo aceite imediato do convite.
Eu agradeço a todos os presentes, a todos os colegas, a todos os magistrados. Obrigado pela atenção, pelo tempo que nos foi dado aqui. E a gente fica sempre à disposição. Dr. Boris, muito obrigado. Minhas homenagens novamente e repasso a palavra. Eu quero, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade, tanto em meu nome quanto dos meus colegas magistrados que estão aqui, da gente poder mostrar o quanto nós também estamos comprometidos e preocupados com isso. Eu não tenho dúvida que dentro desse contexto, quem está mais confortável, digamos, pelas condições da nossa carreira hoje, e dentro do Poder Judiciário, somos nós que somos concursados, que temos os nossos salários todos os meses em nossas contas. Então, a gente poderia estar de uma maneira muito mais confortável, parado, esperando ver como tudo se define. Mas acho que vocês viram aqui, talvez eu tenha até sido um pouco indelicado na minha fala, quando eu disse sobre a questão da boa-fé, mas é justamente para provocar que todos nós trabalhemos juntos para que a gente não deixe a coisa parar. O Poder Judiciário, a lentidão do Poder Judiciário, ela vai minando a gente perante a sociedade, e não só o Poder Judiciário, a advocacia acaba também envolvida nisso. Então, se a gente, de alguma maneira, puder fazer com que nosso trabalho dê resultado, respeitando-se todas as garantias, fazendo a cooperação e a reserva do possível, eu vou estar sempre brigando com isso e falando para vocês, e quero mais uma vez agradecer a oportunidade da gente poder conversar aqui, tá bom? Valeu! Obrigado, doutor Boris. Não teve indelicadeza nenhuma, não, de jeito nenhum. A gente se coloca as situações e a gente louva a magistratura de um trabalho excepcional que fez durante essa pandemia. A gente vê todos os processos, especialmente as guias e alvarás, que de cara em março já começaram a ser depositados diretamente na conta dos advogados, que não tinha antes, e a magistratura se colocou e permitiu isso, permitiu que o trabalhador estivesse recebendo as verbas, que a advocacia conseguisse movimentar os processos, e isso é louvável. Eu agradeço novamente e repasso a palavra para o nosso querido Marco Rocha. Obrigado, doutor Boris. Um abraço a todos. Boa noite. Parabéns, Diego. Parabéns, doutor Boris. Excelente painel também, mantendo o padrão, o nível excelente dos demais. Quero registrar aqui, antes de encerrarmos, a presença da conselheira Nina Negre, de Ponta Porã, doutor Arthur Saldanha, de Corumbá, nossa diretora, secretária adjunta, Eclair Nantes, doutor Reginaldo Chagas, de Nova Andradina, doutora Valéria Araújo, presidente da subseção de Coxim, doutor Ivoneide Marques, doutora Elisângela e nosso conselheiro Carlinhos Maciel, Giancarlo, doutora Isa Formaggio, conselheira também, e doutor Alexandre Mantovani, presidente da subseção de Dourados. De tudo que foi dito, doutor Regis fixou bastante a questão da cooperação, mas me marcou a fala da doutora May, quando ela falou de que o sistema tradicional pré-pandemia também não é indene de vício. Então, a gente não pode ficar só procurando falhas no que está sendo aplicado, o que está tentando se fazer nesse momento terrível que passamos, e exigir perfeição. Nós temos que ter, como disse o doutor Regis, cooperação, primar pela razoabilidade, bom senso, proporcionalidade e atingir o objetivo comum, que é a entrega da tutela jurisdicional ao cidadão, de forma célere, respeitando todos os princípios e normas processuais. Agradeço mais uma vez a todos, parabenizo, especialmente o doutor Regis, Caio, Diego, doutor Alessandro, doutor Amílio, doutor Boris, pelos painéis excelentes, e desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, em nome da Ordem dos Advogados, da Escola Superior da Advocacia. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência. Obrigado.
Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado. Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite a todos. Obrigado.